Saudações! Neste vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre contextos históricos que levaram à secularização da sociedade como um todo, e especialmente no Brasil, onde ocorre o fenômeno de transição religiosa. Quais fatores aconteceram desde os anos 50 para que cheguemos onde chegamos? Este é o gráfico mais comumente usado para demonstração de como seria estatisticamente a demografia religiosa no Brasil até 2032. Bem, vendo este gráfico, vamos analisar alguns fatores históricos. A primeira igreja protestante no país foi a Igreja Reformada Francesa, em 1557, mas houve fracasso em seu estabelecimento, principalmente por conta das disputas religiosas e a derrota para a Armada Portuguesa em 1560. Foi somente em 1630, com o domínio holandês em Pernambuco, que a Igreja Reformada Neerlandesa se estabeleceu em solo brasileiro. Mas assim como aconteceu nos anos anteriores, a Armada Portuguesa expulsou-os, e com isso não teve afetação na religiosidade do país. Este que foi fundado por um país de confissão católica, onde na época a Igreja e o Estado serviam diretamente a Deus, não havia a concepção de Estado moderno que temos hoje. As incursões protestantes durante alguns séculos não obtiveram sucesso, e mesmo depois da Revolução Francesa e a criação do Estado laico, que interferiu em todo o mundo ocidental através dos braços da maçonaria, o país ainda era esmagadoramente católico, e as confissões protestantes eram vistas como marginais na construção do ethos brasileiro. Agora vamos dar uma olhada no que estava acontecendo nos anos 50, década que foi o ponto de virada na mentalidade antropológica no país. Nesta década estava em curso a Revolução Socialista de maior sucesso na América Latina, a Revolução em Cuba, que culminou na chegada de Fidel Castro no poder. Esta revolução inspirou milhares de militantes da esquerda no Brasil. Amplamente documentado a história de figuras proeminentes de partidos socialistas brasileiros que foram a Cuba aprender táticas de guerrilha. Esse fato contribuiu para a juventude na época que, vendo um novo paradigma de ideologia, começou a trabalhar para romper com o passado retrógrado da história. Ao mesmo tempo, começaram a surgir denominações evangélicas pentecostais no país, ano após ano, inspirados pelo americano Horace Ward, precursor do pentecostalismo no Brasil. Podemos nomear as mais influentes: a Igreja Quadrangular, fundada pelo americano Harold Williams, Igreja do Nazareno, fundada pelo americano Earl Elwood Mosteller, e Igreja Deus é Amor, dissidente da Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo, fundada por Davi Miranda. No ano de 1964, houve o golpe militar no país. Um golpe que tinha o objetivo de acabar com a ameaça comunista e que foi financiado diretamente pelos Estados Unidos da América, logo que nesse tempo estávamos em pleno vapor na Guerra Fria e havíamos passado recentemente pela crise dos mísseis em 63. O regime militar no Brasil não foi só impulsionado por uma ideologia positivista, com medidas como legalização do divórcio, por exemplo, como impulsionou a esquerda que agora, além de formada por militantes de guerrilha, também tinha o apoio de intelectuais inspirados nas ideias de Herbert Marcuse, crítico do Partido Soviético e pilar fundador da nova esquerda nos Estados Unidos. A influência da nova esquerda chegou às universidades e centros culturais brasileiros e focavam suas atividades em campanhas sociais revolucionárias, como feminismo, direitos homossexuais, papéis de gênero e reformas na política antidrogas, sendo que essa ideologia foi abraçada pelos pensadores de esquerda e disseminada como uma revitalização dos ideais socialistas. Juntamente com esses acontecimentos, eclodiu em maio de 1968 a Revolução Estudantil na França. As consequências dessa revolução dariam um vídeo de horas e horas, mas irei resumir aqui. Descontentes com o governo, os estudantes dos movimentos estudantis franceses, ligados à esquerda, começaram a ocupação de universidades. Suas pautas eram contra o capitalismo, consumismo
e contra o imperialismo americano. Essa revolta estudantil inspirou os trabalhadores franceses, fazendo que surgissem inúmeras greves no país, ao ponto do presidente Charles de Gaulle ter de fugir. Os acontecimentos de maio de 68 ecoaram pelo tempo e continuam a influenciar segmentos ideológicos. Influenciou no cinema, na música, literatura, televisão e até nos videogames. Também não podemos nos esquecer da revolução sexual ocorrida nas décadas de 60 e 70, que deu origem às ideias feministas, com o surgimento das pílulas anticoncepcionais, o direito ao divórcio, tornando o casamento uma mera formalidade de união, legalização do aborto, assim relativizando o direito fundamental à vida, aceitação do sexo fora das relações heterossexuais e monogâmicas e a normalização da homossexualidade. No final dos anos 70 e início dos anos 80, com o estabelecimento dos ideais desta revolução, foi-se sendo explorada essa liberdade sexual com o advento da pornografia. Consequentemente, foi normalizado o sexo fora do casamento, fantasias eróticas e masturbação. Um acontecimento a mais que ainda influencia gerações que se propõem romper com a tradição e o passado. A consequência nós estamos vendo: uma sociedade permissiva em que o absurdo é normalizado. Na mesma época surgiu o movimento hippie, que englobava a cultura rebelde do rock and roll e as práticas de religiões pagãs, tornando líderes dessas religiões em verdadeiros gurus popstars. Podemos dar o exemplo de Maharishi Mahesh Yogi, que foi guru dos Beatles e difundiu a meditação transcendental no Ocidente. A opção de uma vida comunitária, sem leis e restrições sexuais, o discurso anticristão, contra o patriarcado, contra os valores tradicionais e uso de drogas psicoativas, até hoje, ainda, molda a mentalidade de milhares. O que antigamente era chamado de hippie ou bicho grilo, hoje nós chamamos de jovem místico. Voltando ao Brasil, o regime militar impulsionou o surgimento das favelas, a favelização nos centros urbanos. Uma cidade era formada geralmente pela construção de uma igreja, e ao redor desta igreja iam surgindo comunidades em que partilhavam a fé comum daquele local. Veja bem, a igreja era a interseção entre a vida de fé e a vida em comunidade dos cidadãos. Com o crescente surgimento das favelas às margens dos centros e longe da vida comunitária pertencente àquele local, essas pessoas não mais tinham facilidade de acesso à cultura tradicional, de criar laços saudáveis com outras famílias e participar dos mesmos eventos, como a missa de domingo. Assim, as novas denominações protestantes pentecostais viram uma oportunidade neste fenômeno. Junte agora todo o pensamento que foi influenciado pelas revoluções e movimentos socialistas e liberais até então, o descaso do governo com a alfabetização e a pobreza. Agora pegue isto e junte ao fato de que uma igreja evangélica somente precisa de um local simples e cadeiras simples para pregar. Temos a receita de como evangélicos adentraram e criaram raízes nas comunidades carentes no país. No topo disto, temos a teologia da prosperidade, uma teologia norte-americana pentecostal, tendo seu pilar em Granville Oral Roberts, um pastor metodista. Esta teologia não prega o sacrifício, a conformidade com a vontade de Deus, a caridade em seu sentido cristão, mas pregam uma prosperidade material, uma riqueza aqui na terra, uma satisfação carnal. Esse discurso fisga as comunidades carentes e a população pobre do Brasil, que é a maioria demográfica. Dos anos 70 até 2008, o evangelicalismo, até então marginalizado, viu surgir 23 novas denominações pentecostais no Brasil. Finalmente temos na conta a teologia da libertação. Essa teologia embebida de pensamentos marxistas, de luta de classes e de revoluções liberais, surgida na América Latina e com sucesso, infiltrando no corpo do clero brasileiro, a partir dos anos 70, fez uma sangria gigantesca nos fiéis. Os católicos à época que iam às missas e queriam verdadeiramente, de coração contrito,
uma adoração genuína a Deus, encontravam padres e bispos militantes, homilias sobre justiça social, descaracterização do culto e misturas profanas com o sagrado. Vendo essa destruição do sagrado, o católico via nos cultos evangélicos uma pregação que falava da Bíblia, lia a Bíblia, falava de Deus. Logo aquilo ele via inocentemente como verdade. Neste momento começou a haver uma debandada de fiéis que outrora eram católicos para comunidades evangélicas, e frisas que até os anos 2000 não havia um contraponto considerável para a teologia da libertação, este contraponto surgindo somente com a renovação carismática católica em termos significativos. Bem, todos estes acontecimentos foram cruciais para a diminuição de quantidade de fiéis católicos, mas como profetizou Sua Santidade Bento XVI, a Igreja será uma igreja de minorias, viverá em pequenos círculos vivos de pessoas realmente convictas e fiéis, mas é justamente por meio disso que ela voltará a ser sal da terra. Quando um santo, ele é bem visível, porque ninguém acende uma vela para colocá-la debaixo do alqueire, mas a coloca num candelabro para que ela brilhe e ilumine toda a sala, porque fareis obras maiores do que essas e brilhareis como astros luminosos. E os nossos santos são luminosos na história da igreja. Os nossos santos são lindos. É lindo ser católico, é lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: existe vida sobrenatural. A igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias. Jamais non prevalebunt, não irão prevalecer. Ela sobreviverá. Nós temos a garantia do Cristo. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha firme do Cristo.